Para facilitar ainda mais, nós temos um teorema que permite determinar a diferenciabilidade apenas observando as derivadas parciais. Então, se eu tenho aqui uma função de um aberto do R2, esse aberto contendo o ponto onde eu quero ver a diferenciabilidade. Então, se existir a derivada parcial em todo o conjunto A, não basta existir apenas no ponto, tem que ser em todo aberto A. Tá? E estas derivadas parciais são contínuas no ponto x0, y0, então eu garanto que a função é diferenciável nesse ponto. Tá? Cuidado que é um teorema do tipo C, então, novamente. Então não é uma equivalência. Podem existir funções diferenciáveis que não satisfaçam essas hipóteses aqui. Às vezes a derivada parcial existe, mas a derivada parcial não é contínua em x0 e y0, tá? Então você não pode afirmar, se você estiver verificando isso aqui, encontra as derivadas parciais, verifica que ela existe num conjunto aberto e mostra que ela é descontínua em x0 e y0, você não pode afirmar nada sobre a diferenciabilidade da função. Aí eu faço o quê? Volta para o corolário, para que no corolário, com a ajuda do corolário, você tente verificar ou não a diferenciabilidade da função. Tá? A demonstração desse teorema é um pouco longa, tá? Acho que foge um pouco do objetivo da gente ver nesse curso, mas quem tiver interesse, tá lá no livro do Guidorizi, tá? Seção 11.2, você encontra essa demonstração. A gente não vai fazer ela aqui. Um corolário dessa função desse teorema, é que se eu tiver uma função definida no aberto que for de classe C1 no aberto A, né? Então CC1 no aberto A significa que existem as derivadas parciais e elas são contínuas em A. Então se elas são contínuas em A, vão conter o ponto do meu A, né? Portanto a função é diferenciável em A. Tá? Isso simplifica muito o estudo da diferenciabilidade da função. O primeiro exemplo que a gente vai ver, exatamente aqui, diz que eu pego a função x ao quadrado mais y ao quadrado, eu digo que ela é diferenciável no R2. Por quê? Quando eu pego as derivadas parciais de f em relação a x é 2x, de f em relação a y é 2y, essas derivadas parciais elas são contínuas em todo o R2, tá? Portanto, ela satisfaz a condição do corolário, né? E então ela é diferenciável em todo o R2. Aqui, reforçando o que eu falei agora há pouco, né? O teorema e o corolário estabelecem uma condição suficiente, mas não necessária, para a diferenciabilidade. Há funções diferenciáveis em um ponto cujas derivadas parciais são descontínuas neste ponto. Tá? Então precisa tomar cuidado para não usar em sentido contrário. Então, se você tiver derivadas parciais descontínuas, você não pode afirmar que ela não é diferenciável. Ela pode ser ou não. Esse exemplo é um caso de derivada parcial descontínua. Então a gente vai ter que estudar para verificar se ela é ou não diferenciável. Então, eu começo aqui observando primeiro, então, eu tenho a minha função, vou encontrar as derivadas parciais dessa função. Então, a minha função aqui é x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, para encontrar as derivadas em pontos diferentes do 0, 0, eu faço a derivada aqui usando em relação a x, considero o y constante, então dá a derivada do numerador é 3x ao quadrado vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, que é 2x, dividido pelo denominador ao quadrado. Bom, aqui vai dar 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, sobre x à quarta, desculpe, sobre a x à quarta. 3x ao quadrado vezes y ao quadrado continua como está. Então, essa aqui é a derivada parcial de f em relação a x para x e y diferente de 0, 0. Vou fazer a mesma coisa para a derivada parcial de f em relação a y. Então, a derivada do numerador, que é x ao cubo, em relação a y, dá 0, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador em relação a y, que é 2y, sobre o denominador ao quadrado.
0 aqui cancela, fica menos 2x ao cubo y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, mas não basta encontrar apenas nos pontos diferentes de zero. Eu preciso encontrar também no ponto 0, 0. Então, no ponto 0, 0, eu vou calcular o limite com x tendendo a zero, de f de x0 menos f de 0 sobre x. Voltando aqui na minha função, eu tenho f de x0, eu estou substituindo x e 0, então vai ficar x ao cubo sobre x ao quadrado mais 0, então sobra x se for diferente de 0 e 0 se x for igual a 0. Portanto, aqui dá f de x0 dá x, menos f de 0, 0 dá 0, dividido por x, que é do limite, né, da derivada. Então, isso aqui vai dar 1, e a derivada, então, é 1. Portanto, a minha função, ou a derivada parcial de f em relação a x, ela é dada pelo valor diferente de 0 e pelo valor igual a 0, que é 1. Para calcular a derivada parcial em relação a y no ponto 0, 0, da mesma forma. É o limite quando y tende a 0, de f de 0y menos f de 0, 0 sobre y. F de 0y, bom, se eu estou pegando 0, x é 0, então vai dar 0 dividido por y². Então dá 0 e 0. Então dá 0 em qualquer caso, portanto fica 0 menos 0 dividido por y, e o limite disso dá 0. Então, a minha derivada parcial de f em relação a y vai ser dada por essa parte aqui para os valores diferentes de 0, menos 2x ao cubo sobre y, e 0 se xy for igual a 0. Ora, essas partes aqui aonde o xy é diferente de 0, 0, essa função é contínua, porque isso aqui só se anula no ponto 0, 0. Então, a função está bem definida, tanto aqui quanto aqui. Portanto, as derivadas parciais, elas existem e são contínuas para todo xy diferente de 0, 0. Então, portanto, f de xy é diferenciável para todo xy diferente de 0, 0. Agora, eu preciso verificar o caso 0, 0. Então, eu vou ter que verificar a continuidade dessas funções no ponto 0, 0. E observando a função, eu percebo que a derivada parcial em relação a y, ela vai ser descontínua nesse ponto 0, 0. Mas como eu mostro isso? Eu mostro isso tomando uma certa curva. Então, eu vou pegar a curva aqui, t e t, né? A curva correspondente à função identidade, tá? Então, jogando t e t aqui, eu tenho menos 2t à quarta. Aqui vai dar 2t ao quadrado, tudo ao quadrado, então dá 4t à quarta. Então eu tenho simplificação aqui do 2, o t à quarta vai sobrar menos meio. Portanto, eu tenho menos 2t à quarta, t ao quadrado, mais t ao quadrado elevado ao quadrado, t tendendo a 0, porque aí dá o ponto 0, 0. E eu tenho aqui exatamente, então, o limite que dá menos meio, que é diferente de 0, que é a derivada parcial de f em relação a y aplicada no ponto 0. Então, você vê que a derivada parcial ela é descontínua no ponto 0, 0. Portanto, a derivada parcial de f de y não é contínua em 0, 0. Conclusão, ainda não podemos afirmar nada sobre a diferenciabilidade de f em 0, 0. Ou seja, se ela fosse contínua, eu poderia afirmar. Como ela não é, eu não posso falar nada. Então, eu vou ter que utilizar o famoso corolário, né? Ou seja, eu preciso mostrar, eu sei que as derivadas existem, eu preciso verificar se esse limite dá 0. Se esse limite der 0, eu provei a diferenciabilidade. Só que aqui é C somente C. Então, se eu não conseguir mostrar isso, se isso aqui der diferente de 0 ou não existir, então ela não é diferenciável. Tá? Então, o corolário é mais forte nesse sentido do que o teorema que a gente estava utilizando. Bom, vamos fazer então o cálculo da minha EHK. É f de x0 mais h, o meu x0 é 0, y0 mais k, y0 é 0, menos o f de x0, y de 0, menos h, vezes a derivada parcial de f de x em 0, 0,
menos k vezes a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0. Portanto, eu fiquei com f de hk menos o f de 0, 0, que pela definição da função é 0, menos h vezes a derivada parcial da f em relação a x. Então, a derivada parcial que é 1, né, no ponto 0, 0, e vai ser 0 para o y, tá? Então, eu tenho aqui menos h vezes 1, que é a derivada parcial de f em relação a x no 0, 0, menos k vezes a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0, que é 0. Ufa, vamos lá. Essa parte de 0 vai anular, vai sobrar um menos h aqui, e agora eu preciso substituir h e k na minha função. A minha função está aqui, vou substituir h e k, são diferentes de 0, então fica h ao cubo sobre h ao quadrado mais k ao quadrado. Então eu tenho aqui h ao cubo sobre h ao quadrado mais k ao quadrado, que é justamente a minha função aplicada nesse ponto, menos o meu h que ficou de cá. Tirando aqui o mínimo dessa expressão, vai ficar h ao cubo menos h ao cubo, porque fica h ao quadrado com h, menos h vezes k ao quadrado. O h ao cubo vai cancelar e vai sobrar apenas menos h vezes k ao quadrado, sobre h ao quadrado mais k a quarta. Portanto, a função vai ser diferenciável se e somente se, na hora que eu tomar esse limite do minha função e de hk sobre a norma do meu vetor hk for 0. Mas essa expressão aqui é exatamente o meu e de hk, que eu coloquei aqui, e a norma disso é a raiz quadrada de h ao quadrado mais k à quarta. É isso que eu preciso mostrar que dá 0 para ela ser diferenciável. Se não existir ou não for 0, ela não é diferenciável. Então vamos fazer a conta. Ora, como eu estou trabalhando com funções de duas variáveis, eu preciso verificar se todas as curvas realmente correspondem à mesma função, né? Porque quando eu faço hk tendendo a 0, isso dá 0, isso dá 0, então uma indeterminação, né? Eu preciso considerar cada caso. Eu vou considerar aqui, ó, duas curvas específicas. A primeira, a curva com x igual a t e o y igual a 0. Então, quando eu pego o x igual a t, x não, desculpe, né? O h igual a t e o k igual a 0, vai dar 0 aqui em cima, e aqui vai dar uma coisa diferente de 0, portanto, o limite vai dar 0. Então, nós temos aqui exatamente esse cara, né? Eu tenho esse limite aqui indo para 0. Agora, quando eu pego h igual a t e k igual a t, eu tenho, então, menos h, que é t, vezes k ao quadrado, que é t ao quadrado, h ao quadrado mais k ao quadrado, h ao quadrado mais k ao quadrado, que é t ao quadrado mais t ao quadrado, multiplicando a raiz de h ao quadrado mais t ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, eu tenho menos t ao cubo, aqui eu tenho 2t ao quadrado, aqui eu tenho 2t ao quadrado também, só que a raiz, então eu teria aqui um valor que seria módulo de t, né? Raiz quadrada de t ao quadrado seria módulo de t, mas como eu estou considerando os t's apenas positivos, tá? A parte positiva da curva, eu posso eliminar o meu módulo e eu fico então com 2t ao quadrado vezes t dá 2t ao cubo vezes raiz de 2. Simplificando ao t ao cubo aqui, sobra apenas uma constante, então esse limite vai dar menos 1 sobre 2 raiz de 2. Como esse limite aqui deu diferente deste outro, então a minha função, ou o meu limite, ele não existe nesse ponto. Tá? O limite não existe. Então, portanto, a função não é diferenciável em 0, 0. Esse é um caso, né, que a gente mostrou que a função é diferenciável para todo ponto diferente de 0, 0, mas não é diferenciável no ponto 0, 0.
Com essa definição agora de diferenciabilidade, a gente pode redefinir, né, ou definir mais precisamente o plano tangente, a existência dele, e da reta normal. Então, se eu tiver uma função do aberto A, do domínio aberto A, do R2, nos reais, diferenciável num ponto desse aberto, então eu vou definir o plano tangente à função no ponto x0, y0 ao plano dado por z igual a f de x0, y0 mais x menos x0 vezes a derivada parcial de f em relação ao ponto x, no ponto x0, y0 mais y menos y0 a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Observe que essa equação aqui é exatamente aquela equação que a gente obteve lá quando nós estávamos fazendo as nossas primeiras ideias de encontrar o plano tangente usando os vetores tangentes às curvas dadas pelos planos y constante, x constante, tá? Lá aparecia um H e K, mas na verdade x menos x0 é exatamente o H, né? X menos x0 é o H, y menos y0 é o meu K, tá? Então essa é uma descrição do plano tangente, onde eu estou utilizando os vetores tangentes às curvas para fazer ou encontrar a posição. Só que agora, como ela é diferenciável, ela satisfaz a condição de diferenciabilidade, eu sei que realmente isso corresponde ao plano tangente. Então, na verdade, o meu z é simplesmente pegar o L de xy, é a aproximação linear, né, que nós tínhamos aqui, onde eu peguei o x, o y, né, e aqui eu tenho as diferenças correspondentes, tá? Esse plano ele pode ser reescrito, né? Então, se eu subtrair aqui, passar o z subtraindo, eu tenho exatamente um produto de vários termos sendo somados, ou seja, eu tenho um produto interno de dois vetores. O vetor x menos x0, y menos y0 e z menos esse cara que eu vou chamar de z0 para simplificar, tá? Então, eu tenho esse vetor fazendo o produto interno com as derivadas parciais de f em relação a x em x0, y0, de f em relação a y em x0, y0 e o menos 1. Então, se eu fizer aqui o produto interno desses dois, eu volto exatamente para essa equação. Ora, mas quando eu tenho essa forma vetorial, este vetor aqui que está multiplicando o vetor do plano, significa que este é o vetor normal à minha superfície, tá? Então, esse aqui caracteriza o meu vetor normal à superfície. O vetor ortogonal ao plano tangente no ponto x0, y0 é dado pela derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, derivada de f em relação a y no ponto x0, y0 e o menos 1. Ok? Também nós podemos definir agora, dado que a gente tem o vetor ortogonal ao plano, ou normal ao plano, eu posso definir a reta normal a essa função f no ponto x0, y0. Então, vai ser dado pela equação vetorial, né? Em que eu tenho o ponto da minha reta x, y, z, é o ponto de partida x0, y0, z0, z0 é o meu f de x0, y0, mais um multiplicador lambda, uma constante lambda, que multiplica o meu vetor normal, onde o meu lambda percorre todos os reais. Com isso, então, eu obtenho a reta normal ao gráfico da função no ponto x0, y0. Bom, tem um exemplo aqui para a gente terminar essa aula. Eu peço para encontrar o plano tangente, a reta normal, a função f de xy igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, no ponto 1. A gente utilizou isso aqui para fazer no ponto 0, 0, mas agora vamos utilizar o ponto 1. Então, vou encontrar as derivadas parciais da f em relação a x, vai dar menos 2x, da f em relação a y vai dar menos 2y, logo o plano tangente vai ser no ponto 1, né? Vai ser dado por z igual a f de 1 mais x menos o x0, que é 1, x1, vezes a derivada parcial no ponto 1,
mais y menos o ponto y0, que é 1, vezes a derivada de f no ponto 1. Então, substituindo, né? F de 1 aqui é fácil calcular, vai dar 2. X menos 1 vezes a derivada de f de x, de f em relação a x no ponto 1, vai dar menos 2. Então, dá menos 2 vezes x menos 1. E aqui, a derivada de f em y no ponto 1 vai dar menos 2 também. Então, vai dar menos 2 vezes y menos 1. Vamos colocar aqui na forma vetorial, né? Então, vai ficar o vetor menos 2 e 1, né? E menos 1. Então, eu tenho menos 2 e menos 1. E o outro vetor é x menos x0, y menos y0, z menos o z0, que é 2. Então, meu vetor normal é menos 2, menos 1. E a reta normal, então, vai ser dado pelo ponto 1, 1 e o f de x0, y0, que é 2, mais lambda vezes o vetor normal, o lambda pertencente aos reais. Ou, agrupando aqui, né, tenho, então, x igual a 1 menos 2 lambda, y igual a 1 menos 2 lambda e z igual a 2 menos lambda, com lambda pertencente aos reais. E isso vai descrever, então, a minha função, a minha reta normal à superfície naquele ponto.